Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 52. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, em Salmos, capítulo 52, no versículo 8. Diz assim: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Amém? Em algumas versões, esse mesmo versículo vai dizer que eu sou como a oliveira que floresce. Em outras versões vai dizer que eu sou como a oliveira verdejante. Bem, sabemos que os salmos são hinos, são cânticos, são composições que o povo de Israel fazia quando se estava ali no momento de inspiração, no momento de alegria, né? Ou até mesmo passando por um processo de alguma angústia ou tristeza. Então o povo de Israel tinha esse hábito de compor hinos de acordo com o momento que ele estava vivendo naquele momento, né, naquele período. E Davi, ele, lendo o capítulo 52, percebemos que Davi não estava passando por um momento de alegria. Davi, ele não estava passando por um momento assim, feliz, para compor, para fazer um louvor ali a Deus, de como ele sempre fazia. Quem é que não se lembra de Miriam? Né? Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, ela fez uma canção a Deus, compôs ali uma canção. Débora também. Débora fez uma canção quando Deus derrota o exército de Cícera. E aí Débora lhe faz uma canção, compôs uma canção a Deus. Ana, em 1 Samuel, no capítulo 2, depois que o Senhor faz com que a sua madre ali, ela possa gerar filhos. Então Deus ali ela vai e ora a Deus, e Deus abençoa a Ana, e a Ana vai e faz uma canção a Deus, compôs uma canção. Maria também compôs uma canção quando o anjo veio até Maria e disse para ela que ela ia gerar um filho, Jesus, o nosso Senhor. Então Maria também fez uma canção ali para Deus. Então isso era hábito daquele povo, era hábito normal, era uma coisa normal de se fazer, compor canções, né? Só que Davi, de acordo com essas pessoas que nós estamos aqui, que faziam canções inspiradas, faziam canções alegres, Davi não estava alegre naquele momento em que ele compôs o Salmo 52. Ele estava passando por um processo. Davi estava passando ali por uma situação complicada na sua vida. Davi não estava alegre como deveria. Então Davi está passando por um momento complicado. A inspiração dele não é uma inspiração de alegria. Então, por causa disso, por causa de 1 Samuel, no capítulo 52, do versículo 2, é que a gente vai identificar o motivo do qual Davi
não estava alegre em compor essa canção. Vamos ver lá no capítulo 52, versículo 2. Diz assim: a tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Aqui temos uma noção de como Davi estava passando naquele momento. E ele fez esse salmo numa situação que ele estava totalmente triste, amargurado, sabendo pela situação que estava se passando na vida dele. Então, Davi, ele diz que a tua língua intenta o mal como uma navalha afiada traçando enganos. Uma língua que o caluniou, uma língua que disseram coisas ao seu respeito. Por causa disso, ele fez esse salmo. Aqui Davi está usando uma linguagem, todos nós sabemos que Davi está usando uma linguagem simbólica. Quando ele fala que a tua língua intenta o mal como uma navalha, Davi não está falando do órgão, da língua. Ele está fazendo uma colocação que simbólica. Porque sabemos que não é a língua que faz o mal. O mal é o que está por trás, é o caráter por que está de trás da língua. É o caráter por que está de trás da língua que faz o mal. Então não é o membro, não é a língua. É o caráter que está por detrás da língua. É que faz o mal. Então Davi, ele compara as suas palavras como uma navalha afiada, uma navalha que mata, que fere. Quem já sofreu corte de alguma navalha sabe que o corte é profundo, ele é silencioso, ele machuca, ele fere. O corte de uma navalha não é um corte como se você tivesse cortado com uma faca, descascando algum legume. Ela fere, é profundo. Em Provérbios 18, 21, diz que o poder da morte e da vida está na língua. O poder da morte e da vida está na língua. Em Mateus 12, 37, Jesus diz: porque por tuas palavras serás justificado, e também por tuas palavras serás condenado. Então percebe que o poder, a língua é como uma navalha que fere, que mata. Temos que ter cuidado com o que falamos. Temos que ter cuidado com o que vamos dizer algo para o nosso irmão. Saber o que vai falar. Porque você pode ferir o seu irmão. Então Davi está dizendo: eu fui alvo de palavras que me machucaram. De palavras que me feriram. Alguém disse coisas ao meu respeito. E isso me gerou um transtorno terrível. Davi também disse: mas eu sou como uma oliveira verde, plantada na casa do Senhor. Davi também disse que ele é uma oliveira verde. Davi está fazendo um paralelo aqui entre uma língua que corta como uma navalha, e também ele está dizendo que ele é uma oliveira verde plantada na casa do Senhor. Davi faz esse contraste. Agora, em que momento Davi está compondo este salmo? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21, temos um panorama do que Davi está enfrentando, oposições. Davi, ele está, por causa do seu chamado, Davi tem o coração do povo. Davi está enfrentando situações complicadas, mas por causa do seu chamado, Davi ele tem o coração do povo, mas ele tem o ódio do rei Saul. Davi tem o coração do povo, mas ele tem o ódio do rei Saul.
Um dos momentos mais complicados de Davi foi quando as mulheres mudaram a letra da canção e disseram que Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Meu irmão, Saul, ouvindo isso, entrou uma ira no seu coração. E diz que nos cânticos já dão vitória para ele. Agora só lhe falta o trono. Saul estava irado com a situação, do que estava passando. Saul, ouvindo isso, ele deixou que o coração dele entrasse ainda mais uma ira contra Davi. Saul começa uma perseguição a Davi. No capítulo 21, Davi tinha acabado de escapar da lança do rei. Se não fosse por causa da amizade que ele tinha com o filho do rei, Jonatas, talvez Davi já tivesse morto. Então Davi está fugindo da lança de Saul. Senão Davi teria morrido. Davi foge para não ser morto. Não leva arma. Davi está fugindo. Ele não leva arma, ele não leva comida, não leva nenhum tipo de mantimento. E aí Davi, ele foge para o templo. Davi foge para o templo, Davi foge para não ser morto. E quando Davi está fugindo, ele não está tendo tempo de preparar mala. Não tem tempo para isso. Davi está fugindo. Davi vai até a terra de Nob para consultar o Senhor. Vou falar com o sacerdote. O sacerdote Aimeleque. Davi estava fugindo, sem mantimento, sem armas. Vai para a casa do Senhor, porque o melhor lugar para achar mantimentos é na casa do Senhor. O melhor lugar para achar mantimentos e para se proteger é na casa do Senhor. Então Davi vai para a casa do Senhor se proteger e ali achar um mantimento. Agora eu faço uma pergunta para vocês: por que Davi ele vai para a terra de Nob? Por quê? Porque Siló tinha um tabernáculo. Aqui eu só estou trazendo um pouco do conteúdo da questão do que aconteceu em Siló. Siló tinha um tabernáculo, foi destruído pelos filisteus. Roubaram a arca da aliança e levaram ela embora. A terra deles, levaram para a terra deles. Por isso que os sacerdotes estão na terra de Nob, porque Siló foi destruído. Davi vai até o sacerdote Aimeleque e busca refúgio e socorro. Se olharmos para o contexto, vemos que Davi mente para o sacerdote. Davi mentiu para o sacerdote. Davi disse para o sacerdote que ele estava numa missão. Por causa da mentira de Davi, houve consequências. Temos que ter cuidado com as mentiras. Às vezes mentimos. Uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui. Por causa da mentira de Davi, houve consequência. E que consequências foram essas? 85 sacerdotes foram mortos. 85 sacerdotes foram mortos. E as famílias dos sacerdotes, praticamente toda a cidade foi destruída. Crianças de colo, animais, foram mortos por causa da mentira de Davi. Davi usa o nome de Saul dizendo que o rei o enviou para essa missão. Agora aqui tem algo interessante. Davi é homem segundo o coração de Deus, mas tem os seus defeitos como eu e você também. Davi mentiu. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, mas Davi mentiu. Davi também tem suas fragilidades como eu e você. A Bíblia mostra tanto os defeitos quanto as qualidades. Mostra um Davi que derruba gigante,
E mostra Davi que mente para poupar a sua vida. Davi vai pedir comida e arma ao sacerdote. Vai procurar socorro, refúgio na casa do Senhor. O sacerdote diz que tem. Que tem sim, tem. Mas são os pães. São os pães da proposição. E aí Davi, ele pega os pães sagrados da proposição. O sacerdote pega os pães e dá para Davi. E essa mesma narrativa já foi falada também lá em Mateus 12, Jesus vai mencionar sobre isso. E no final do texto ele diz que vocês ainda não entenderam que a palavra diz: misericórdia quero e não sacrifício. Agora, Deus, para poupar a vida de Davi, Deus permite que Davi coma dos pães. Ele coma dos pães que os sacerdotes podiam, só os sacerdotes podiam comer. Então Davi também comeu. Para Deus permitiu, para poupar a vida de Davi, que ele comesse os pães. O que aprendo aqui, irmãos? Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Mas Deus, ele quebra protocolos. Princípios Deus não quebra, mas protocolos sim. Por uma necessidade de um irmão, Deus vai quebrar protocolo. Não sei qual é a sua necessidade. Não sei o que você está passando aqui hoje. Mas creia que Deus vai suprir a sua necessidade, em nome de Jesus. Amém? Então, para poupar a vida de Davi, Deus permite que ele coma dos pães. Então, Deus quebra protocolo, mas não princípios. Davi pede também a arma. E aí o sacerdote diz que tem aqui uma arma. Tem aqui. Aí, estou aqui conjecturando o texto, tá bom, meus irmãos? Então aqui, o que você trouxe? Pergunta, a arma que você trouxe um dia. Aí Davi pergunta, qual arma? O sacerdote diz, a espada de Golias. Era comum naquele tempo, irmãos, os guerreiros ou o povo, quando venciam uma guerra, uma luta ali, eles recolhiam as armas daquele guerreiro e levavam para o templo do seu Deus. Então era comum isso, assim como aconteceu também quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Os filisteus pegaram a Arca da Aliança e levaram ela para o templo de Dagon, na terra de Asdod. E lá eles colocaram a Arca da Aliança de frente para o Deus dele, Dagon. E aí fecharam os portões do templo. E à meia-noite ouviram um barulho. E aí pensaram, é Dagon derrotando o Deus de Israel. Aí quando abriram, na manhã seguinte, quando foram abrir os portões do templo, viram a estátua de Dagon caída, com o rosto, com a testa no chão, na terra, no pó, e as mãos também cerradas, caídas, com as palmas da mão no chão. Era Dagon dizendo, irmãos, eu não posso com esse Deus. Esse Deus é mais poderoso do que eu. Ele é mais forte do que eu. Eu não tenho como enfrentá-lo. Era normal, era o costume naquele tempo. Quando os guerreiros não podiam vencer o outro adversário, o que eles faziam? Eles se colocavam com a testa no pó, com as palmas das mãos no chão e clamavam misericórdia. O Deus dos filisteus clamando misericórdia por Deus de Israel. Não tem como, não dá. E o texto vai dizer que ele não aconteceu isso uma vez só não. Botaram a estátua de novo em pé e a estátua caiu novamente. Então creia nesse Deus poderoso que nós temos. O Deus que pode suprir todas as nossas necessidades, que pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Amém?
Então Davi pega a espada de Golias e leva para o templo do Senhor, para mostrar que Deus é o Senhor dos exércitos. Davi, todos nós sabemos aqui a história, não foi a funda que matou Golias, foi a própria espada de Golias que Davi pegou e cortou a cabeça de Golias. Então, como um troféu, como uma vitória, ele pega as armas de Golias e leva para o templo do Senhor. Então Davi pega a espada de Golias e leva para o templo para mostrar que Deus é o Deus do Senhor dos exércitos. E quando Davi mais precisa daquela espada, ela volta para a mão dele novamente. Sabe por quê, meus irmãos? Aprenda uma coisa aqui, eu aprendi uma coisa, que quando você honra a Deus, um dia essa honra volta para a sua vida. Então, quando eu honro a Deus, um dia ela vai voltar para a minha vida. Então, quando você, cada um que está aqui, quando honra a Deus, a honra voltará para a sua vida. Em nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, caímos no erro de pensarmos que quando Deus está pedindo algo para a gente, Ele está tomando para si. Não. Deus, quando pede algo para a gente, não é que Ele quer tomar para si. Deus é Deus poderoso, Ele tem tudo. Não é que Ele precisa daquilo que a gente está dando para Ele. Então, o que Deus quer? Deus pede as coisas para a gente, para Ele melhorar e nos devolver melhor ainda do que a gente deu para Ele. Então, quando Deus nos pede algo, Ele quer fazer melhoras, Ele quer melhorar para nos devolver melhor ainda. Amém? Então, tudo que Deus nos pede, Ele quer melhorar, Ele quer te dar o melhor, quer que você seja melhor ainda daquilo que você o entregou. Talvez você tenha semeado muitas coisas. Talvez você tenha semeado as espadas das suas vitórias na mão do Senhor. Talvez você já tenha semeado as vitórias. Quantos Golias temos enfrentado? Quantos Golias enfrentamos? O Senhor nosso Deus, Ele quer melhorar ainda mais aquilo que nós depositamos na mão dEle. Porque quem honra a Deus um dia é honrado por Ele. A espada vai voltar para a sua mão novamente. Em nome de Jesus. Agora, em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 7. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor. Era Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Olha só que interessante. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor. Eu nunca vi quem está detido diante do Senhor, quem está na presença do Senhor, eu nunca vi ninguém ser abençoado. Quem está na presença do Senhor é abençoado. Agora, Doeg, ele estava detido na presença do Senhor, em vez dele se preocupar com o que Deus iria fazer na vida dele, estava preocupado com o que Deus ia fazer na vida de Davi. Nós não temos que ficar preocupados com o que Deus vai fazer na vida do nosso irmão, meu. Se preocupe com o que Deus vai fazer na sua vida. Se preocupe com o que Deus tem algo melhor para a sua vida. Doeg estava preocupado com o que Deus ia fazer na vida de Davi. Doeg vê Davi no santuário. Olha só. Doeg está lá vendo tudo. Davi foge para Gade. Davi sai do santuário e fica escondido. Davi sai do santuário, vai para a terra de Gade, o rei de Aquis, e ali todo mundo sabe a história. Ele finge de louco, começa a babar, fingir que está escrevendo na parede, no portão lá da entrada.
da cidade. Então Davi, ele finge que está louco. Aí no capítulo 22, o que Davi faz? Ele sai de lá e vai para onde? Para a caverna de Adulão. Depois Davi sai de lá da caverna e vai para a terra de Judá. E aí ele fica escondido no bosque de Herete, na floresta. Então, nesse interino aí, Saul reúne o povo, porque Saul soube que Davi estava naquela região ali. Então, Saul reúne o povo de Benjamim. Reúne o povo de Benjamim, Gibeá e os seus servos. E Doeg está lá, porque Doeg é servo de Saul. Então, Saul, ele vai, reúne o povo. E Doeg está lá e conta tudo para Saul. Doeg chama o povo, começa a conversar com o povo. Vem cá, vocês não vão me entregar o filho de Jessé, não? Quem que vocês estão escondendo? Já te dei terras. Saul começa a cobrar aquilo que ele tinha dado para os benjamitas. E aí começa a falar ali com o povo. E aí Doeg está ali, prestando atenção. Aí Doeg vai e conta tudo para o Saul. Conta tudo. Ô língua. Contou tudo para Saul o que Davi tinha feito no templo. Doeg vai e conta para Saul que Davi pegou os pães, 5 pães da proposição, pegou a espada de Golias. Doeg contou para Saul. E aí Saul, como é que é? Chama o sacerdote. Então Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque. E aí Aimeleque chega na presença do rei, do Saul. E aí eles têm uma conversa franca, no qual Saul fica indignado com a verdade que Aimeleque joga em Saul. Saul ouviu a verdade e disse: pode matar, mata o sacerdote. Meus irmãos, é muito fácil nós falarmos verdade para as pessoas, mas eu quero fazer uma pergunta para mim e para vocês. Vocês também gostam de ouvir a verdade? Falar a verdade para os outros é bacana, mas vocês gostam também de ouvir a verdade? Vamos pensar nisso. Se você gosta de falar a verdade para as pessoas, você também tem que saber ouvir a verdade. Então Doeg conta tudo para Saul. Saul chama o sacerdote, pede para matar o sacerdote Aimeleque. E aí os soldados de Saul: não vou matar não, ungido do Senhor, não levanto minha espada não. Doeg estava ali ouvindo tudo. Aí Doeg: eu mato. Doeg pegou a espada, matou 85 sacerdotes, matou toda uma família de sacerdotes, matou toda uma cidade em Nob, animais, crianças, mulheres, enfim, matou todo mundo. Então, só que sobrou um, conseguiu escapar da matança de Doeg. Eu só estou aqui fazendo um eco do que já foi pregado. O pastor Luciano já pregou sobre isso. Já teve pregação do pastor Luciano falando sobre isso aqui. O sacerdote que sobreviveu foi Abiatar. E aí Abiatar corre e vai se encontrar com Davi no bosque, em Herete. Então Abiatar começa a contar tudo para Davi, o que Doeg tinha feito, que matou todos os sacerdotes do templo do Senhor na terra de Nob. E aí, meus irmãos, é nessa hora que a inspiração de Davi vem para compor o Salmo 52. Nessa hora que Davi, depois de ouvir isso, que Davi tem a inspiração para compor o Salmo 52. Ele diz: ah, homem poderoso, ah, homem distante de Deus,
a sua língua é como uma navalha. Mas também Davi diz que fere, que mata, mas Deus vai arrancar, vai te destruir. Mas também Davi diz que eu sou também como uma oliveira verdejante, uma oliveira verde plantada na casa do meu Senhor. Eu confio na misericórdia do meu Deus, o Deus da minha salvação, para todo sempre, eternamente. Aleluia. Finalizando aqui, meus irmãos. No verso 9, Davi também diz: para sempre te louvarei, porque tu isto fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Davi, olha o que Davi está dizendo aqui, meus irmãos. Alguém se levantou contra mim, estão me perseguindo, mentiram contra mim, matou gente por causa disso. Mas Davi está dizendo: eu sou como uma oliveira verdejante, plantada na casa do Senhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado: você é uma oliveira verdejante, você está plantado na casa do Senhor. Eu tenho um Deus que me plantou na casa dele, como oliveira verdejante. Agora, por que Davi se compara com uma oliveira? Por que a oliveira, por que Davi se compara? Porque a oliveira tem longevidade. A oliveira tem longevidade. Em certas regiões lá de Portugal, tem oliveira com mais de 2.800 anos. Oliveira tem vida longa. Em Gênesis, no capítulo 8, olha só como é que a oliveira tem vida longa. Em Gênesis, no capítulo 8, houve um dilúvio, tsunami. Aí Noé solta a pomba. O que vem no bico da pomba quando a pomba retorna para a arca? Um galho de oliveira. Oliveira tem vida longa. Oliveira tem longevidade. O que eu quero dizer para mim e para você é que nós somos oliveiras verdejantes. Nós temos vida longa porque nós estamos na presença do Senhor. Quem honra o pai e a mãe tem vida longa na terra. Amém? Agora, olha só que interessante. Quantos capítulos da Bíblia falam sobre Doeg? 2 capítulos. Quantos capítulos da Bíblia contam sobre a história de Davi? 66 capítulos. Tem longa vida. Isaías 11 vai dizer que do rebento de Jessé virá o Messias. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos: pode levantar Doeg, pode cair Doeg, pode levantar Golias, pode cair Golias, pode levantar leão, cai leão, levanta urso, cai urso, mas você é como oliveira verdejante na casa do Senhor. Você é uma oliveira verdejante na casa do Senhor. Você tem promessa. Você tem promessas eternas na casa do Senhor. 2 Samuel 7, Deus diz diz a Davi que da sua descendência eu nunca vou me afastar do trono. Tem longevidade. Quem é oliveira, a história não será apagada. Para finalizar aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês: a oliveira também, ela aguenta trancos, pancadas. Você é uma oliveira verdejante, você também aguenta tranco. Você sabe como é que os agricultores, eles colhiam o fruto da oliveira? Tinham 2 maneiras. A primeira maneira, eles pegavam uma corda, amarravam no seu galho e faziam os trancos, os salavancos, para o fruto poder cair. Eles colocavam uma lona ou um lençol embaixo para que essa oliveira caísse ali e elas não viessem a se estragar, porque quando passasse na prensa, se pegasse aquela oliveira estragada, machucada ali, que caiu na terra e passasse na prensa, o azeite não seria bom. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós passamos pela prensa, Deus quer extrair o melhor da gente.
Deus quer extrair o azeite mais puro e verdadeiro que Ele quer fazer na nossa vida. Então, o Doeg é só o processo da prensa em nossas vidas. Os leões que se levantam, as fúrias, vendavais, as lutas que se levantam em nossas vidas, é só o processo da prensa. É só o processo da prensa. Deus tem muito mais para nossas vidas. Quem é oliveira, a história não será apagada. Por que a raiz por que a oliveira tem raiz profunda? Quanto mais profundo a raiz, mais forte elas são. Então, quanto mais eu estiver plantado, com a raiz mais funda, pode vir os vendavais que vier, pode vir as dificuldades que vier. Você é uma oliveira plantada na casa do Senhor. Você não será derrubado. Amém? Que nessa noite, guarde essas palavras no coração de vocês. Seja uma oliveira verdadeira, uma oliveira verdejante, com uma raiz profunda, que será prensada para extrair o melhor azeite em nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor Luciano, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.